Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui depois de um tempo ausente do canal, tive viagem, foi um pouco complicado aí, mas voltando num dia muito sério, muito importante, muito complicado. Hoje é dia de pré-jogo, porque amanhã o Santos começa a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra ninguém mais, ninguém menos que o nosso rival Corinthians. Então, jogo sempre complicado, é clássico, fora de casa. Começamos decidindo fora de casa, horário nobre, vai passar na TV, enfim. Então, vem com a gente falar sobre esse jogo de amanhã, esse começo dos primeiros 90 minutos da decisão das oitavas de final da Copa do Brasil entre Santos e Corinthians. Antes de falar do jogo, digo sempre, né, muito obrigado a todos os nossos inscritos, estamos aí com 614 inscritos. Obrigado a cada um de vocês. Se você não é inscrito e puder se inscrever, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, dá essa força pro canal e no mais, comentem, interajam com a gente, que é a melhor parte de ter um canal, conversar com a torcida do Santos e falar desse jogo, né? Santos e Corinthians, já dá aquele nervoso, aquele troço, é difícil. Clássico é muita ansiedade. E um Santos que não vem no seu melhor momento da temporada. É um time que compete muito, mas ganha pouco. O Santos não tem conseguido vitórias. A última foi fora de casa contra o Juventude, jogando o Santos com um a mais no segundo tempo inteiro. Então foram ocasiões com peculiaridades, digamos assim. E ainda o Juventude, que é um time bem mais fraco que esse Corinthians, que é um time que, se o Santos tem essa coisa de competir, o Corinthians também tem, né? É um time que compete muito, é um time que não à toa foi líder durante o tempo da tabela, mas também segue aí frequentando a liderança, disputando, está em segundo hoje na tabela do Brasileirão, e que também não vem jogando futebol vistoso. Assim, ser bem sincero, eu não tenho assistido os jogos do Corinthians, mas o que os próprios torcedores e jornalistas que cobrem mais o time falam é que é um time que consegue resultados, mas com muito esforço. Nesse último jogo venceu o Goiás por 1-0 com um gol que foi bastante duvidoso, para dizer o mínimo. É aquela coisa, né? Tem alguns times que não tem aí o nosso azar de ser frequentemente prejudicados pela arbitragem. O Corinthians não padece desse mal, então vai ser sempre um jogo complicado, um jogo fora, né, no estádio dos caras lá, em que o Santos só teve 12 vitórias, e uma delas foi esse ano, e contra quase todos os prognósticos, foi aquela vitória de virada 2-1. Felizmente não vai ter o Jô, assim, o time do Corinthians continua sendo muito forte, muito competitivo mesmo sem o Jô, mas o Jô é um cara que gosta muito de marcar gol na gente, só que também teve uma semana daquelas aí, né? Teve afastado, foi no pagode, tava lesionado, enfim, um monte de outras fofocas aí. Mas o conjunto da obra que não vai ter o Jô, eu acho que não vai ter o Roger Guedes também. Vou até confirmar isso. Não, na verdade não, me confundi. O Roger Guedes está fora do jogo no fim de semana, né, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas vai jogar. Deve ser titular, inclusive, porque o Jô não tá mais no time. Então é um time que é bastante competitivo sempre, esse time do Corinthians. Teve a volta do Fagner agora contra o Goiás, talvez não seja titular, mas é um jogador também que é muito importante para esse time do Corinthians. E é um time que não perde em casa. Inclusive a única derrota deles em casa nessa temporada foi pro próprio Santos, aquele 2-1 de virada, em que o time parecia estar assim muito propenso a deixar o técnico Silvinho seguir o seu caminho longe do clube. Então não acho que seja assim um grande parâmetro, mas por outro lado, o treinador Vitor Pereira, o português que assumiu, ele não tem vencido clássicos também. Ele não conseguiu vencer nenhum clássico ainda. Então tem sido uma crítica que tem sido feita a ele, né? Acho que jogou contra o Palmeiras, já perdeu, jogou contra o São Paulo, empatou, estava perdendo e empatou. E agora o Santos começa essa sequência de jogos contra o Corinthians, tem Copa do Brasil, aí logo no sábado já enfrenta de novo, também na área, no estádio dos caras lá. E aí daqui a 3 semanas, mais ou menos,
vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil aí na Vila Belmiro. Aí a gente joga em casa e decide. Então, é um jogo que seria muito importante o Santos conseguir voltar vivo, né? Que nem foi contra o Coxa. E até pensando nesse jogo contra o Coritiba, eu acho que vai ter uma mudança de postura grande com relação àquele jogo. Até porque aquele jogo o Santos foi meio que com time reserva e jogou muito mal, principalmente o primeiro tempo. Foi terrível para quem se lembra. O Coxa teve várias chances até marcar o primeiro gol. O Santos perdeu só de 1-0, mas o Coxa criou bastante, né? Criou para ter feito mais gols. E o Santos não pode deixar que isso aconteça contra o Corinthians. Não acho que vai acontecer, mas de qualquer forma é um time que vai ser complicado, é um time que não só é competitivo como consegue as vitórias. Enfim, se com ajuda ou não, não cabe aqui, mas a verdade é que vem vencendo. E é um time que não perde em casa. O time do Corinthians não teve derrotas, além daquela do Santos, que foi naquelas circunstâncias do Silvinho saindo. Para conseguir esse resultado importante, para conseguir essa vitória, o Santos já tem mais ou menos definido a sua escalação. Abri aqui alguns sites como o GE, a Gazeta Esportiva e o UOL, e todos eles dão mais ou menos a mesma escalação. O GE só coloca uma dúvida com relação à lateral direita, mas possivelmente não. A tendência é que a escalação seja João Paulo, que não jogará no domingo, mas para este jogo está tranquilo. No sábado, não jogará no sábado, mas para esse jogo está apto. Lucas Braga mantido na lateral direita, com o Kaique mantido como titular da zaga, já que o Maicon ainda não deve voltar e acho que ainda é dúvida até para sábado. Seria bom que conseguisse voltar, mas de qualquer forma o Kaique mantém-se aí como titular, acho ok. Bauerman e Lucas Pires, então a defesa igual a que entrou de titular contra o Red Bull Bragantino no último sábado. Fernandes, Zanocelo e Sandri, então volta o esquema de 3 volantes, com Batistão, Johan Julio e Marcos Leonardo. Eu acho que é válido no sentido de povoar um pouco mais o meio de campo, aquela coisa de você ter 3 volantes para conseguir diminuir um pouco o espaço do adversário. O Sandri não entrou muito bem contra o Red Bull Bragantino, mas é um jogador que tem capacidade para principalmente lançar a bola. Eu acho que isso vai ser muito importante. O Julio é aquela coisa, assim, né? Ele não jogou bem contra o Bragantino também, mas é um cara que o Bustos confia demais. Eu não sei se seria a melhor opção para esse jogo, mas é aquela coisa. Quando ele jogou com 3 volantes, ele não foi tão mal. Nesse último jogo, o Bruno Oliveira, o Bruninho, acabou sendo o titular. Mas o Johan Julio é um jogador que corre muito. É aquele jogador que corre muito, não tem muito o que fazer. Vamos ver se ele vai conseguir ocupar melhor esse espaço do ataque e da movimentação, que é uma coisa que eu acho que faltou muito. Destaco também a ausência do Ângelo, mas o Ângelo ainda não está podendo ter muito tempo. A ausência do Bruninho talvez tenha a ver com o fato dele ter saído segundo o Bustos no intervalo do jogo, no começo do segundo tempo, porque ele estava com algum tipo de lesão. Não sei, vamos ver se amanhã ele estará relacionado para ir para o banco, mas o time então deve ser esse: João Paulo, Lucas Braga, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, Léo Batistão, Johan Julio e Marcos Leonardo. Acho que é uma escalação que pode funcionar principalmente para puxar contra-ataque. Nesse sentido, eu acho que o Johan Julio tem velocidade, o Lucas Braga tem velocidade, o Lucas Pires também tem. Se o Sandri tiver num dia bom, assim, que ele não tenha que se esforçar muito para ajudar na marcação, eu acho que é um time que pode funcionar nesse sentido. E eu acho que é a postura correta o Santos visar entrar assim, bem estruturado na defesa para que consiga esse tipo de contra-ataque rápido. E acionar sempre o Marcos Leonardo, que foi o grande protagonista do último Santos e Corinthians na Arena dos Caras. Vai ser importante que o Santos consiga voltar com resultado, se não de vitória, pelo menos de empate, para
para podermos decidir em casa, assim como foi contra o Coritiba. Falar um pouco de arbitragem, né? O árbitro vai ser o Marcelo de Lima Henrique, e eu não acho isso nada bom. Apesar que ele apitou um jogo do Corinthians que foi uma derrota, e apitou 2 jogos do Santos que foi uma derrota e um empate. O Santos dificilmente ganha quando ele apita, mas eu só espero que ele seja simplesmente um árbitro tranquilo. É que ele nunca é um árbitro tranquilo, mas que não tenha tipo, muitos lances polêmicos e que ele apite bem. É só isso que eu quero. Que ele não faça, tipo, sei lá, na dúvida pro Corinthians. Só isso. Que na dúvida ele faça o correto, que ele acha válido. Então, é isso. O Santos vai ter um jogo difícil, já tô ansioso. E aí sábado ainda tem outro clássico, então vai ser uma semana assim muito tensa, que já começou de um jeito que nós não gostaríamos, com aquele empate que já deixa todo mundo pressionado. O Santos vindo aí desse empate com essa questão da torcida já terminar o jogo falando de quarta-feira, e quarta-feira, se não ganhar, o pau vai quebrar, e essas coisas assim que é coisa de torcida mesmo, né? Espero que não tenha mesmo quebra-pau. Mas joga uma pressão a mais nesse time, que é um time do Santos que a gente já sabe, assim, né? Que é uma equipe que tem potencial de competir e tem uma série de fatores que acabam jogando contra. Às vezes alguma atuação do Bustos que não é tão boa, às vezes é falha individual, às vezes a arbitragem acaba influenciando. Eu acho que nesse sentido falta pro Bustos também estruturar um pouco mais psicologicamente. Já falei isso em outros vídeos. Acho que o Bustos ele acaba pilhando demais os jogadores por falar demais a arbitragem. Eu acho que ele tem esse direito, acho que é válido. Eu acho até que tira um pouco da responsabilidade dos jogadores, e em alguns casos isso é bom, tira um pouco do peso. Mas quando eles estiverem fechados lá no vestiário ou no dia a dia, ele tem que falar pra galera, tipo, esquecer a arbitragem, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar pilhado. Vão prejudicar o Santos, vai acontecer de novo, e aí tem que levantar a cabeça e continuar. Eu acho que isso que era o que o Bustos deveria fazer. E aí torcer, né? A nós nos resta torcer para que o Santos consiga ser mais uma vez competitivo, que o jogo encaixe bem, que a bola funcione bem para o Marcos Leonardo, que o Johan Julio não bata a cabeça, que o Batistão continue jogando bem e que o meio de campo com 3 volantes funcione. Acho que é isso que nós precisamos. E tendo um resultado bom na quarta-feira, fica muito mais tranquilo pro jogo de sábado, porque daí é Campeonato Brasileiro, perder lá seria relativamente tranquilo, desde que vença e consiga a classificação da Copa do Brasil. Então é isso. Amanhã, 9h30 da noite, transmissão, 9h30 da noite do horário de Brasília, do horário de Santos. Transmissão vai ter na Globo, vai ter no Premiere, se eu não me engano também. Não sei se no Sport TV também não vai transmitir, mas enfim, na maioria dos lugares aí teremos em TV aberta. Eu acho que até no Paraná deve transmitir, porque afinal de contas é Santos e Corinthians. Não sei porque não transmitiria. E que o Santos consiga mostrar um futebol bom e que esse futebol dê resultados. É só isso que nós queremos para esse jogo contra o Corinthians. E voltar vivos para resolver. Puta, na verdade, se resolvesse no primeiro jogo já seria maravilhoso, né? Sonho maravilhoso. Mas enfim, se não conseguir, que pelo menos traga assim um resultado que não seja negativo, que mantenha o Santos vivo para decidir na Vila Belmiro. Certo, pessoal? Então, já nervosos, já ansiosos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. De novo, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e comente aí o seu palpite para a escalação. O que você acha dessa escalação? Se você preferia, por exemplo, o Auro. O GE até dá o Auro como opção, eu não acho que vai entrar e eu não sou tão a favor. Pode deixar o Lucas Braga, desde que ele ajude na movimentação do Batistão. Então acho que é possível, mas diga aí o que você acha, o que você acha que vai dar esse jogo. Se o Santos consegue vencer novamente o Corinthians no Estádio dos Caras, lá na Arena Itaquera. E no mais, que seja um jogo muito bom, que o Bustos consiga fazer o time entrar calmo e mostrando o melhor futebol possível, que é isso que nós queremos. E que a bola entre a nosso favor. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!